Meu povo, veja como está enraizada a cultura da velha política. A velha política, os velhos políticos estão acomodados. Também são muitos anos passando a informação para o povo através da mídia, aquilo que eles querem que chegue até o povo. O povo não entendia de política, não sabia de nada, e eles querem manter isso para sempre. Vocês sabiam que existia o senador Irajá? Pelo estado de Tocantins. Irajá, que é filho da Cátia Abreu. Agora eu fiquei sabendo que ele existe. Será que os cidadãos de Tocantins sabiam que ele existe, né? Porque a gente elege um senador muitas vezes no passado, onde a gente não tinha informação, a gente não tinha internet para obter as informações e comparar e chegar na informação certa sobre a política. A gente recebia aquele panfletozinho, nas campanhas políticas, aquele papelzinho que vem já o pacote junto. Para presidente, vote nesse tal, para deputado estadual, vote nesse, para federal, vote nesse, para senador, vote nesse. A gente nem sabia, na verdade, muitas pessoas não sabiam qual era a função de cada um deles, né? Qual era a função do senador. A gente votava e nem sabia. Daqui a uma semana a gente não sabia mais o nome da pessoa para quem a gente votou. Por quê? Porque isso era o interesse deles, era a gente não entender de política e a gente votar ali no pacote. E aí a gente elegia qualquer senador, qualquer deputado federal, qualquer um. E aí ele ficava livre, né? Porque as pessoas não sabiam quem colocou lá, não sabia cobrar deles depois. E nem sabia o que cobrar, porque não sabia. Em geral as pessoas não entendiam, né? Principalmente os mais não entendiam para que serve, né? Qual é a função de cada um. Porque na verdade já teve político aí que falou no nosso país que se a pessoa estuda um pouquinho mais, ou se a pessoa melhora de vida um pouquinho mais, já não vota mais neles. Então eles querem manter as pessoas nessas condições para continuar votando neles. Essas pessoas que são sempre dependentes do governo, elas não têm muita informação, elas não têm muita formação e elas são dependentes porque elas são carentes. Então são elas que elegem esse tipo de pessoas da velha política. Então essa sempre foi a forma dos velhos políticos tratar os seus eleitores, deixar eles sem informação. E aí a política não tem transparência, não tem a participação da população. Aqueles representantes lá fazem o que bem quer. A gente não fica sabendo se ele votou contra ou a favor de um projeto. E o que eles querem é se manter votando na covardia. É contra ou a favor, mas eles preferem que as pessoas não saibam se ele votou contra ou a favor de algum projeto, de um impeachment, de investigação. Por quê? Porque depois, quando for no futuro que a gente for cobrar, a gente se confunde, a gente não sabe cobrar deles, né? Se ele votou contra o Brasil em alguma coisa, a gente não tem como cobrar dele depois, porque a gente não sabe se ele votou contra ou a favor. Porque tem políticos que a gente nem sabe se ele é contra ou a favor, de que lado ele está, qual é a posição dele. Tem políticos que foram eleitos, que a gente colocou lá, por exemplo, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro nós temos o senador Romário, que era jogador de futebol. No futebol ele era bom, fazia a função dele, mas as pessoas têm a mania de votar em pessoas pela fama que ele tem, porque ele é um palhaço, porque ele é um cantor, porque ele é outra. Ele é famoso naquilo, as pessoas gostam e aí por essa amizade vota nele. Não vota porque acredita que ele vai ser um bom político. Então o cara entrou lá só para ganhar o salarinho dele. Então eles querem ficar lá, né? Nós temos o Cajuru também no Goiás. Pessoas que a gente não sabe qual é a função dele. O que é que ele votou? Sim, porque eles estão lá para defender alguma coisa para o estado deles, mas eles também podem fazer alguma coisa pelo país, porque é o país estando forte, o Brasil estando funcionando, que o governo consegue fazer alguma coisa por cada estado, por todos os estados. Então eles têm que trabalhar a favor de todo o país. E aí esses senadores a gente não sabe muito bem qual é a posição deles. Aí agora, porque o Nicolas Ferreira, deputado federal por Minas Gerais, exigiu uma posição de todos os senadores, porque os senadores estão travando um pedido de impeachment
do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, o Irajá se levantou, né, respondendo, falando que o Nicolas está agindo errado, pedindo a posição, falando que esse cara é um moleque, porque não se faz isso com as pessoas cobrando dos senadores. Quem é ele, quem é o Nicolas para cobrar dos senadores? Um deputado federal, que a função é cobrar, é fiscalizar, não pode fiscalizar os caras da velha política, né? Então o filho da Cátia Abreu, o Irajá, ninguém pode pedir a informação a ele, ninguém pode fazer uma pergunta para ele se ele é contra ou a favor das atrocidades, das coisas que estão acontecendo no nosso país, se ele é contra ou a favor de muitas